Pavimento mosaico. O pavimento mosaico é um tabuleiro de báculos em preto e branco, sendo um dos ornamentos que se estende sobre, ou faz parte, do piso de uma loja justa e perfeita, cuja nomenclatura jamais deve ser confundida com o adjetivo mosaico relativo a Moisés. O pavimento quadriculado teve origem na Mesopotâmia, na Ásia, situada entre os rios Eufrates e Tigre, região também conhecida como Vale do Nilo, que abrigou na antiguidade as civilizações desenvolvidas da Terra. Naquela parte do planeta, também se encontrava a região de Sumer localizada ao sul, e dentre os símbolos religiosos dos sumérios, constava um pavimento quadriculado composto de quadrados brancos e pretos intercalados, simbolizando os opostos, principalmente o dia e a noite, já que o culto desenvolvido por aquele povo era solar, isto é, cultuavam o sol, além de também simbolizar o bem e o mal, a virtude e o vício e o espírito e a matéria. As pedras brancas e pretas são interligadas por cimento, símbolo da união dos maçons do mundo, e por isso, invisível aos profanos que no pavimento veem simples ladrilhos, o que para os iniciados significam um caminho por onde seguem, denominado via estreita, mais fina que o fio de uma navalha, é uma via esotérica que é atravessada entre o branco e o preto, e portanto, não havendo obstáculo nesse caminho. Além da finalidade ornamental, o desenho e a disposição das pedras propiciam muita especulação sobre o ocultismo e o simbologismo místico encerrados no conjunto, que também pode ser considerado como uma única figura, sugerindo, segundo a livre interpretação, que, paulatinamente, sejam desvendados os augustos mistérios da maçonaria. As cores preta e branca lembram também a noite e o dia, que representam, ritualisticamente, o fim e o início dos trabalhos maçônicos. A cor preta imprime o vício e mancha as virtudes da cor branca, que são a fé, a esperança e a caridade, completadas pela prudência, a justiça, a força e a temperança. A batalha do preto com o branco, cientes que nenhum predomina no mosaico maçônico, está ligada à iniciação, quanto se permanece um período vendado e depois sem venda, fazendo com que a luz recebida na iniciação revele, pela retina, todas as magníficas cores contidas no arco-íris, desvendando assim um mistério da dualidade existente no ser humano, que o conduz para o bem ou para o mal. Portanto, simplesmente não existe meio termo entre o que é e o que não é. As pedras talhadas em ângulos retos determinam a retidão de conduta em direção à virtude, segundo os passos justos e perfeitos dos maçons, isto é, a transformação em pedras espirituais não mais como artífices da arte real, mas como pedreiros de um templo moral. O branco e o preto, que lembram o tempo inicial dos ofícios ao meio-dia e o terminal à meia-noite, sugere aos maçons que prestem contas ao Gadu, pelas horas desperdiçadas, e pelas horas consideráveis pelos corretos trabalhos produzidos. O branco e o preto contido na indumentária, designam o masculino do sol e o feminino da lua, de modo análogo ao principiar e finalizar do dia, bem como a fertilidade da cultura das atribuições dos homens e mulheres protagonistas na obra da criação. Essa é uma das razões do rigor exigido nas vestimentas maçônicas, que também se refletem no piso mosaico, que é mítico e místico por configuração. O pavimento mosaico não se confunde com o mosaico das tábuas da lei, que são os mandamentos do Gadu reguladores da conduta humana e recebidos por Moisés no Monte Sinai, sabedores que este decálogo foi gravado em duas pedras desbastadas. Os preceitos do homem, sendo positivos e negativos, podem ser representados pelas pedras brancas, os preceitos positivos, e pedras pretas, os preceitos negativos. Embora o processo mnemônico do mosaico se assemelhe a um mítico piso mosaico, nada tem a ver com a dualidade das pedras do pavimento da loja, sinalizando o caminho do bem e do mal, a juízo do livre-arbítrio dos maçons. Ao redor do pavimento mosaico existe uma orla dentada, que simboliza a união e o entrelaçamento de todos os maçons, os planetas que gravitam no cosmos ao redor do astro-rei, e os integrantes unidos em torno do Gadu. A orla tem formato triangular em azul, com cada vértice dos triângulos voltados para fora, e as bases fundidas no plano, enquanto, de maneira intercala entre os azuis, existem triângulos de cor branca alocados como opostos aos anteriores, isto é, com os vértices voltados para dentro, mantidas também as bases no plano.
Sua representação é a do caminho que o maçom trilha para dentro de si mesmo, encontrando assim a estabilidade para sua construção em bases sólidas. São muitos os mistérios do piso mosaico a serem desvendados, complementando-se conforme o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Em cada um desses graus, será revelado conforme os talentos conseguidos, pois a intenção é trasladar este símbolo, singelo mas de muito forte impacto, a quem o souber visualizar e transportar à própria vida, seja ela maçônica ou profana. Os quadriculados bicolores do mosaico são um lembrete de que, sendo diferentes em raça, credo, cor, ética, são todos os seres iguais para o Gadu. Para a humanidade, lado a lado caminham o bem e o mal, a humildade e a vaidade, a busca por uma vida melhor e a ganância desenfreada, infelizmente, com base no custe o que custar, e de salve-se quem puder. Assim, como na música onde cada nota deve estar em harmonia com as demais, caso o maçom se coloque como o real integrante do pavimento mosaico, entenderá como deve ser simétrico, agir com igualdade e como não pode querer ser maior que ninguém, para haver a verdadeira harmonia entre os integrantes da ordem. Porém, eis aí a grande dificuldade. Porque o homem é inconstante, e muitas vezes, por falta de princípios ou falha de caráter, prefere alternar seu comportamento, agindo como reflexo ora do quadrado branco, ora do preto, querendo conviver com realidades opostas, chegando até a aceitar o jogo da vaidade, da ambição e da fortuna. Porém, deve entender que o pavimento mostra a bondade do Criador, pois oferece a oportunidade de retomar ao quadrado das virtudes, toda vez que cair na intenção do vício. O pavimento mosaico recebe a luz do sol ou a escuridão da noite, através de seus quadrados. Assim, caberia indagar. Por quis deixar que orgulho, vaidade e desamor diferenciem os irmãos entre si? Finalmente, poder-se lá afirmar que só o Gadu poderia mostrar com clareza que todos os irmãos são iguais, têm limites que não colidem com os dos outros, e a doação e vontade pessoal de cada um funcionará como argamassa para assentar e ajustar o pavimento mosaico.